Fique agora na presença de Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Retomando o episódio anterior, em que falávamos do capítulo 1 do livro Gênesis de Moisés, que trata da criação do mundo, da criação do universo por Deus, nós comentamos sobre os aspectos literários do livro Gênesis e, especialmente, do capítulo 1 em estudo. Hoje nós vamos começar a entrar nesse texto belíssimo que é um grande poema, na verdade um hino de glória a Deus. É como se um poeta, no seu momento de maior inspiração, no seu momento de gratidão a Deus, escrevesse uma poesia glorificando o Criador e agradecendo por tudo o que Ele criou. É assim que deve ser lido o livro Gênesis. E nós começamos sobre uma questão delicada. O mundo, a criação, realmente foi feita em 6 dias de 24 horas? Olha que coisa interessante. O que é um dia? Nós sabemos que quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo em relação ao Sol, nós temos um período de luz e um período de treva. Esse período de luz nós chamamos de dia e o período de treva, que não está iluminado, porque a Terra girou, não recebe a luz do Sol, nós chamamos de noite. É claro que quando é dia numa parte da Terra, é noite na outra parte e vice-versa. Isso significa que eu só posso contar um dia de 24 horas se eu tiver o Sol. Sem o Sol, é impossível para nós na Terra medirmos o dia. O dia genérico, que é a soma do período de luz e do período de escuridão. É um dia de 24 horas. Pois bem, vamos fazer uma leitura atenta do capítulo 1 de Gênesis. Que dia foi criado o Sol? Se nós observarmos, a partir do versículo 14 do capítulo 1, somente no 4º dia foram criados o Sol, a Lua e as estrelas, na narrativa poética. Desse modo, como foram contados o primeiro, o segundo e o terceiro dia, se o Sol somente foi criado no 4º? Não havia sol para iluminar a terra no primeiro dia, no segundo e no terceiro dia. E é bom frisar que a luz foi criada no primeiro dia. No primeiro dia, Deus criou céus, terra e luz, mas não criou a água. Aliás, em nenhum versículo desse capítulo 1 se diz quando as águas foram criadas. No segundo dia, Deus separou as águas de cima das águas de baixo, mas não diz quando elas foram criadas. Olha a beleza poética do texto. Criação da terra, dos céus, da luz, que não é a luz do sol, porque o sol só foi criado no 4º dia. Então, a luz do primeiro dia é uma luz diferente de uma luz física. O texto está falando de uma outra realidade. Não se diz quando as águas foram criadas. E o Sol e Lua apenas no 4º dia, então, naturalmente, o texto não está falando de dia de 24 horas. Os dias da criação não podem ser de 24 horas, pelas razões que nós já explicamos. Uma simples leitura do texto, um simples exame do capítulo 1 como literatura, como poesia, e é uma poesia porque o texto é todo rimado, todo ritmado, já nos revela, sem necessidade de questionamento teológico, doutrinário, apenas a avaliação literária do texto já nos mostra os perigos de uma interpretação fundamentalista, nem literal, porque se a pessoa interpretar esse texto literário, ao pé da letra, ele já conclui que o dia aqui não é um dia de 24 horas, porque o Sol só foi criado no 4º dia. Então, mesmo a interpretação literal não nos permite dizer
que a criação foi feita em 6 dias de 24 horas. Então é lógico que o texto está exigindo do leitor uma abertura de mente, uma capacidade de ler literatura, uma capacidade de apreciar poesia e uma capacidade de ir além da superfície para examinar o conteúdo, a essência, a mensagem principal. Esse é o objetivo do texto: exaltar a figura do Criador, mostrar a ordem, a beleza e a perfeição da sua criação e chamar o leitor para um ato de agradecimento, de reconhecimento e de fé em Deus, de fé na sua criação. Uma mensagem de fé e de esperança para os nossos dias, desde que seja lida como literatura, como poesia, com abertura de mente, sem fundamentalismo, sem radicalismos, mas com inteligência, com leveza, com sabedoria. Desse modo, nós conseguiríamos extrair do texto o que ele tem de mais bonito.